Capítulo 10. Não seria na China, nem na Índia, nem na Tasmânia, que Horst Lover Fett encontraria o quinto Salvador. Valles havia nos mostrado onde procurar. Uma latinha de cerveja atropelada por um táxi que passava. Essa era a fonte das informações e da ajuda. Isso, na verdade, era Valles, Vast Active Living Intelligence System, vasto sistema ativo de inteligência viva, como a mãe Ganso havia escolhido denominá-lo. Nós havíamos acabado de poupar a Fett um bocado de grana, além de muito tempo e esforço perdidos, incluindo a chateação de obter as vacinas e um passaporte. 2 dias depois, nós três pegamos o carro, subimos a Tustin Avenue e fomos ver o filme Valles mais uma vez. Assistindo com cuidado, percebi que na superfície o filme não fazia o menor sentido. A menos que você pescasse as pistas subliminares e as marginais e as juntasse todas, você não chegava a lugar nenhum. Mas essas pistas eram disparadas na sua cabeça, quer você as levasse em conta, juntamente com o sentido delas ou não. Você não tinha escolha. A plateia tinha a mesma relação com o filme Valles que Fett tivera com o que chamava de zebra, um transdutor e um recipiente natureza totalmente receptiva. Mais uma vez, nós encontramos em grande parte adolescentes compondo a plateia. Eles pareciam estar gostando do que viam. Fiquei me perguntando quantos deles saíam do cinema ponderando os inescrutáveis mistérios do filme como nós. Talvez nenhum deles. Tive a sensação de que não fazia diferença. Poderíamos atribuir a morte de Glória à causa do suposto encontro do feto com Deus, mas não poderíamos considerá-la a causa do filme Valles. Ao ver o filme pela primeira vez, Kevin percebera isso de saída. Não importava qual era a explicação. O que havia sido estabelecido agora era que a experiência de março de 1974 de Fett havia sido real. Ok, a explicação importava sim, mas pelo menos uma coisa havia sido provada. Fett podia ser clinicamente louco, mas estava travado na realidade. Uma realidade de algum tipo, embora certamente não fosse anormal. A Roma antiga, dos tempos apostólicos e dos primeiros cristãos, irrompendo no mundo moderno. Irrompendo com o objetivo de destronar Ferris F. Fremont, que era Richard Nixon. Eles haviam atingido seu objetivo e voltaram para casa. Talvez o Império já tivesse terminado, afinal. Agora, um pouco convencido disso, Kevin começou a fazer uma varredura nos 2 livros apocalípticos da Bíblia, em busca de pistas. Encontrou uma passagem do livro de Daniel, que acreditava ele descrevia Nixon. E no fim de seu reinado, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder crescerá em força, ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando a poderosos e ao próprio povo dos santos. Por sua habilidade, a perfídia terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, mas, sem que mão humana interfira, será esmagado. Agora Kevin havia se tornado estudioso da Bíblia, para a diversão de Fett. O cínico havia se tornado um devoto, ainda que para um propósito particular. Mas em um nível bem mais fundamental, Fett sentiu medo na virada dos eventos. Talvez ele sempre tivesse sentido seguro, pensando que seu encontro de março de 1974 com Deus emanasse de uma mera insanidade. Vendo isso daquela maneira, ele não precisava necessariamente aceitar tudo como sendo real. Agora ele aceitava. Todos nós aceitávamos.
Alguma coisa que não tinha explicação havia acontecido a Fett. Uma experiência que apontava para um derretimento do mundo físico propriamente dito e para as categorias ontológicas que a definiam, espaço e tempo. Que merda, Phil! Ele me disse naquela noite. E se o mundo não existe? Se não existe, então, o que é que existe? Sei lá, eu respondi. Então disse uma citação. Você é a autoridade. Fett me fuzilou com os olhos. Não tem graça nenhuma. Alguma força ou entidade fundiu a realidade ao meu redor, como se tudo fosse um holograma. Uma interferência, o nosso holograma. Mas em seu Tractatus, eu disse, é exatamente o que você estipula que a realidade é, um holograma de duas fontes. Mas pensar intelectualmente é uma coisa, disse Fett, e descobrir que isso é a verdade é outra. Não adianta ficar puto comigo, eu disse. David, nosso amigo católico, e sua namoradinha adolescente menor de idade, Jean, foram ver Valles, por nossa recomendação. David saiu do cinema contente. Ele viu a mão de Deus espremendo o mundo como se fosse uma laranja. Bom, nós estamos no suco, disse Fett. Mas é assim que deveria ser, disse Ray. Você está disposto a descartar o mundo inteiro como uma coisa real, então? Disse Fett. O que quer que Deus acredite é real, disse David. Irritado, Kevin disse, será que ele pode criar uma pessoa tão otária que acredite que nada existe? Porque, se nada existe, o que significa a palavra nada? Como é que um nada que existe é definido em comparação com outro nada que não existe? Nós, como de costume, havíamos sido apanhados no fogo cruzado entre David e Kevin, mas sob circunstâncias alteradas. O que existe, disse David, é Deus e a vontade de Deus. Espero que eu esteja no testamento dele, disse Kevin. Espero que ele me deixe mais que $1. Todas as criaturas estão no testamento dele, disse David, sem piscar. Ele nunca deixava Kevin irritado. A preocupação em incrementos graduais havia agora tomado conta de nosso grupinho. Não éramos perturbados. Estávamos coletivamente em apuros. Na verdade, havia acontecido uma reversão total. Em vez de consolar Fett, agora tínhamos de nos voltar para ele em busca de conselhos. Fett era a nossa ligação com aquela entidade, Valles, ou Zebra, que parecia ter poder sobre todos nós. Se o filme do Mamãe Ganso estivesse certo, não só ele dispara informação em nós, mas quando quer pode tomar o controle. Ele pode assumir nosso controle. Isso resumia tudo com perfeição. A qualquer momento um raio de luz rosa poderia nos atingir e nos cegar, e quando recuperássemos nossa visão, se é que isso iria acontecer algum dia, poderíamos saber tudo ou nada, estar no Brasil de 4.000 anos atrás, espaço e tempo, para Valles, nada significava. Uma preocupação em comum nos unificava, o medo de que soubéssemos ou tivéssemos descoberto demais. Nós sabíamos que os cristãos apostólicos, armados com uma tecnologia estonteantemente sofisticada, haviam quebrado a barreira espaço-temporal, penetrado em nosso mundo e, com a ajuda de um imenso instrumento de processamento de informação, haviam basicamente defletido a história humana. A espécie de criatura que esbarra num conhecimento desses pode não figurar muito bem nas tabelas de longevidade. E o mais tenebroso de tudo, nós sabíamos, ou suspeitávamos, que os cristãos apostólicos originais que haviam conhecido Cristo, que haviam estado vivos para receber os ensinamentos orais diretos antes que os romanos apagassem esses ensinamentos, eram imortais. Eles haviam adquirido a imortalidade por intermédio do plasmado que Fett havia discutido em seu Tractatus. Embora os cristãos apostólicos originais tivessem sido assassinados, o plasmado havia se escondido em Nag Hammadi. Estava novamente solto em nosso mundo. E muito, mas muito, furioso, o filho da puta. Se me perdoa a expressão. Ele tinha sede de vingança e, aparentemente,
Havia começado a executar essa vingança contra a manifestação moderna do Império, a imperial presidência dos Estados Unidos da América. Eu torcia para que o plasmado nos considerasse seus amigos. Eu torcia para que ele não achasse que éramos incômodos. Onde é que a gente se esconde? Perguntou Kevin. Quando um plasmado imortal que tudo sabe está consumindo o mundo por transubstanciação, está procurando por nós. Ainda bem que Cherry não está viva para ouvir tudo isso, Fett disse, nos surpreendendo a todos. Quero dizer, isso abalaria a fé dela. Todos rimos. A fé abalada pela descoberta de que a entidade na qual acreditamos realmente existia. O paradoxo da piedade. A teologia de Cherry havia congelado. Não havia espaço nela para o crescimento, a expansão e a evolução necessárias para caberem as nossas revelações. Não era de se espantar que Fett e ela não fossem mais capazes de viver juntos. A questão era, como é que iríamos fazer contato com Eric Lampton e Linda Lampton e o compositor da música de sincronicidade de Minnie? Obviamente por meu intermédio e de minha amizade, se é que era o que isso era, com Jameson. É com você, Phil, disse Kevin. Quem entra na chuva é para se molhar. Ligue para Jameson e diga a ele o que quiser. Você está com tudo, não está prosa. Você vai pensar em alguma coisa. Diga que escreveu um roteiro sensacional e quer que Lampton leia. Chame-o de Zebra, disse Fett. Ok, eu disse. Vou chamá-lo de Zebra. Ou Cu de Cavalo. Ou o nome que vocês quiserem. Claro que vocês sabem que isso vai colocar minha probidade profissional lá embaixo. Que probidade? Kevin perguntou em seu modo característico. Sua probidade é igual a do Fett. Nunca nem decolou do chão. O que você precisa fazer, disse Fett, é demonstrar conhecimento da gnose que me foi revelada por Zebra acima, ou seja, além, que aparece em vales. Isso o intrigará. Vou escrever algumas declarações que recebi direto do Zebra. No instante ele escreveu uma lista para mim. O tempo real cessou em 70 EC, com a queda do Templo de Jerusalém. Ele recomeçou em 1974 EC. O período intermediário foi uma interpolação perfeitamente espúria que imitou a criação da mente. O Império nunca terminou, mas em 1974 um código foi enviado como um sinal de que a Idade de Ferro havia terminado. O código consistia de duas palavras, Ei Félix, que se referia ao rei Félix, ou justo. O código de duas palavras, Rei Félix, não foi criado para seres humanos, mas para descendentes de Iknaton, a raça de 3 olhos que, em segredo, existe conosco. Lendo essas entradas, eu perguntei, eu tenho que recitar isso para Robin Jameson? Diga que elas fazem parte do seu roteiro Zebra, disse Kevin. Esse código é real? Perguntei a Fett. Uma expressão velada apareceu no rosto dele. Talvez. Essa mensagem secreta de 2 palavras chegou mesmo a ser enviada? Perguntou David. Em 1974, disse Fett, em fevereiro, os criptógrafos do Exército dos Estados Unidos estudaram, mas não conseguiram discernir para quem ele havia sido planejado ou o que significava. Como é que você sabe disso? Perguntei. Zebra contou para ele, disse Kevin. Não, Fett disse, mas não foi além disso. Nessa indústria, você sempre conversava com agentes, nunca com atores. Certa vez eu havia ficado doidão e tentado chegar junto de Kay Lance, por quem eu tive uma apaixonite. Depois de ver o filme Breeze, o agente dela me cortou na hora. A mesma coisa aconteceu quando tentei me aproximar de Vitória Principal, que é ela própria uma agente hoje em dia. Também tive uma apaixonite por ela e também sofri um corte quando comecei a ligar para Universal Studios. Mas ter o endereço e o telefone de Robin Jameson em Londres fazia a diferença. Sim, eu lembro de você, Jameson disse bem-humorado quando eu liguei para Londres. O escritor de ficção científica, com a noiva infante, como o Sr. Purser a descreveu em seu artigo. Contei a ele sobre meu roteiro Dinamite Zebra e que eu havia visto seu sensacional filme
Valles, e achado que Mamãe Ganso era absolutamente perfeito para o papel principal, ainda mais do que Robert Redford, que também estávamos levando em consideração, que estava interessado. O que eu posso fazer, disse Jameson, é entrar em contato com o Sr. Lampton e lhe dar seu telefone aí nos Estados Unidos. Se ele estiver interessado, ele ou o agente dele entrarão em contato com você ou com seu agente. Eu havia disparado meu melhor tiro. Era isso. Depois de mais um pouco de papo, desliguei, sentindo-me fútil. Além disso, eu estava sentindo um pouco de culpa por ter contado uma mentira tão cabeluda, mas sabia que essa culpa passaria logo. Seria Eric Lampton o quinto salvador que Fett buscava? Estranha essa relação entre o real e o ideal. Fett havia se preparado para escalar a mais alta montanha do Tibete, para falar com um monge de 200 anos de idade que lhe diria: o sentido de tudo, meu filho, é. Pensei: aqui, meu filho, o tempo se torna espaço. Mas eu não disse nada. Os circuitos de Fett já estavam sobrecarregados de informação. A última coisa de que ele precisava era mais informação. O que Fett precisava era de alguém que tirasse a informação de dentro dele. O Ganso está nos States? Perguntou Kevin. Tá, eu respondi. Segundo Jameson. Você não falou do código para ele? Disse Fett. Nós todos fuzilamos Fett com os olhos. O código é para o Ganso, disse Kevin. Quando ele ligar. Quando? Repeti. Se você precisar, pode pedir para o seu agente contatar o agente do Ganso, disse Kevin. Ele havia ficado mais fissurado nesse negócio do que o próprio Fett. Afinal, foi Kevin quem descobriu Valles e, logo, nos colocou em ação. Um filme como esse, disse David, vai tirar um monte de maluco do sério. Mamãe Ganso deve estar tomando muito cuidado com isso. Valeu, disse Kevin. Eu não estava me referindo a nós, disse David. Ele tem razão, eu disse, revisando na cabeça uma parte da correspondência que minha própria escrita gera. O Ganso vai provavelmente preferir entrar em contato com meu agente, pensei, se é que vai entrar em contato com a agente. O agente dele com o meu agente, mentes equilibradas. Se o Ganso não te ligar, Fett me disse num tom de voz calma, baixo, muito tenso, incomum para ele. Você vai passar para ele a cifra de 2 palavras. Rei Félix. De um jeito de enfiá-la na conversa. Claro, isso aqui não é nenhum filme de espionagem. Diga que é um título alternativo do roteiro. Respondi irritado. Deixa comigo. Mas era muito provável que não houvesse nada para se deixar comigo. Uma semana depois, recebi uma carta do próprio Mamãe Ganso. Eric Lampton. Ela continha uma palavra. Rei. E, depois da palavra, um ponto de interrogação e uma seta apontando para a direita de Rei. O susto foi tão grande que quase me caguei. Tremi na base. Eu escrevi a palavra Félix e enviei a carta de volta para o Mamãe Ganso. Ele havia incluído um envelope selado para a resposta. Não havia mais dúvida. Nós havíamos feito contato. A pessoa a qual o código de 2 palavras, Rei Félix, se referia, é o quinto salvador que, Zebra ou Valles, dissera já havia nascido ou nasceria em breve. Isso era terrivelmente assustador para mim, receber a carta de Mamãe Ganso. Eu estava me perguntando como o Ganso, Eric Lampton e sua esposa Linda se sentiriam quando recebesse a carta com Félix corretamente adicionado. Corretamente. Sim, era isso. Apenas uma palavra tirada das centenas de milhares de palavras da língua inglesa serviria. Não, inglês não. Latim. Um nome em inglês, mas uma palavra em latim. Próspero, feliz, frutífero. A palavra latina, Félix, ocorre em injunções como essa do próprio Deus, que em Gênesis 1:21 diz a todas as criaturas do mundo: crescei e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e deixai as aves proliferarem na terra. Esta é a essência do significado de Félix, esta ordem de Deus, esta ordem amorosa, esta manifestação de seu desejo de que nós não só vivamos,
mas que vivamos com felicidade e prosperidade. Félix, o que carrega frutos, frutífero, fértil, produtivo. Todas as mais nobres espécies de árvores, cujos frutos são oferecidos às divindades superiores, o que traz boa sorte, de bom augúrio, auspicioso, favorável, propício, afortunado, próspero, felicitoso, sortudo, feliz, afortunado, inteiro, mais feliz, mais bem-sucedido. Em este último significado me interessa, mais bem-sucedido em. O rei é mais bem-sucedido em quê? Talvez em derrubar o reinado tirânico do rei das lágrimas, substituindo aquele rei triste e amargo como seu próprio legítimo reinado da felicidade. O fim da era da prisão de ferro negro e o início da era do jardim das palmeiras no quente sol da Arábia. Félix também se refere à parte fértil da Arábia. Nosso grupinho, ao receber a missiva de Mamãe Ganso, reuniu-se em sessão plenipotenciária. O Fete está na fogueira, Kevin disse, lacônico, mas seus olhos brilharam de animação e alegria, uma alegria a qual todos compartilhávamos. Vocês estão comigo, disse Fete. Nós todos havíamos feito uma vaquinha para comprar uma garrafa de conhaque Courvoisier Napoleon. Sentados ao redor da sala de estar de Fete, aquecíamos nossos copos, esfregando suas hastes como se fossem gravetos, sentindo-nos muito inteligentes. Kevin entoou, num tom vazio, para ninguém em particular. Seria interessante se alguns homens em uniformes pretos colantes aparecessem e nos matassem todos a tiro agora. Por causa do telefonema que Phil deu. Eu topo, eu disse, desviando-me com facilidade do comentário irônico de Kevin. Vamos empurrar Kevin para o hall com um cabo de vassoura e ver se alguém abre fogo nele. Isso não provaria nada, disse David. Metade de Santana está de saco cheio de Kevin. 3 noites mais tarde, às 2 da manhã, o telefone tocou. Ruim! Quando atendi, eu ainda estava acordado, terminando a introdução de um livro de contos, uma coletânea de 25 contos da minha carreira. Uma voz de homem com um leve sotaque britânico perguntou: Quantos de vocês existem? Surpreso, perguntei: Quem está falando? Ganso. Jesus, eu pensei, e voltei a tremer na base. 4. Respondi e minha voz tremeu. Esta é uma ocasião feliz, disse Eric Lampton. Próspera, eu disse. Lampton deu uma gargalhada. Não, o rei não está bem de finanças. Ele não conseguiu continuar. Lampton disse, Vivid, eu acho. Vivid? Bom, de qualquer maneira, você vai ficar feliz em saber que ele vive. Meu latim não é lá muito bom. Onde? Perguntei. Onde você está? Aqui está registrando o código de área 714. Santana, em Orange County. Com Ferris, disse Lampton. Você está logo ao norte da mansão à beira-mar de Ferris. Certo, eu disse. Vamos nos encontrar, então? Claro, eu respondi, e na minha cabeça uma voz falou. É real. É real. Vocês podem pegar um voo até aqui, os 4? Até Sonoma? Podemos sim, respondi. Vocês vão voar até o aeroporto de Oakland? É melhor do que São Francisco. Vocês viram Valles? Várias vezes. Minha voz ainda tremia. Sr. Lampton, está acontecendo alguma disfunção temporal? Eric Lampton disse. Como pode haver uma disfunção em algo que não existe? Fez uma pausa. Você não pensou nisso? Não, admiti. Posso lhe dizer que achamos que Valles é um dos melhores filmes que já vimos? Espero que um dia possamos lançar a versão sem cortes. Vou providenciar para que vocês aí a vejam. Nós realmente não queremos cortá-la, mas sabe como é que é, né? Considerações de ordem prática. Você é escritor de ficção científica. Conhece Thomas Disch? Conheço, respondi. Ele é muito bom. É, disse, contente por saber que Lampton conhecia os escritores de Disch. Era um bom sinal. De uma certa maneira, Valles foi uma merda, disse Lampton. Tivemos que fazê-lo daquele jeito para que os distribuidores o aceitassem. Para a multidão comedora de pipoca dos drive-ins,
Havia divertimento em sua voz, um brilho musical. Eles esperavam que eu cantasse, sabe? Hey, Mr. Starman, when you drop in? Acho que ficaram um pouco decepcionados, sabe? Ora, eu disse, sem me surpreender. Então vamos ver vocês em cima. Vocês têm o endereço, não tem? Não vou ficar em Sonoma depois desse mês. Então só pode ser este mês ou lá pelo final do ano. Vou voltar para a Inglaterra para fazer um telefilme para o pessoal da Granada. E tem shows. Tem uma gravação em Burbank. Eu poderia encontrar vocês lá na... Como é que vocês a chamam? A Terra do Sul. Pessoal do Rei Félix. Bem, a gente fala sobre isso quando se reunir. Seu pequeno grupo e Linda e Minnie. Você sabia que Minnie fez a música? Sabia, eu disse. Música de sincronicidade. Ele é muito bom, disse Lambton. Muito do que transmitimos está na música dele. Ele não escreve letras. Babaca. Gostaria que ele fizesse. Ele faria belíssimas letras. As minhas não são ruins, mas... Eu não sou o Paul? Fez uma pausa. Simon, quero dizer. Posso lhe perguntar? Eu disse. Onde ele está? Ah, bom, sim. Perguntar você pode. Mas ninguém vai te dizer até depois de nós conversarmos. Uma mensagem, 2 palavras. Não me diz realmente muita coisa sobre você. Diz? Embora eu tenha checado você, você andou metido com drogas por algum tempo. Depois mudou de lado. Você conheceu Tim Larry? Só por telefone, hoje. Conversei com ele uma vez, por telefone. Ele estava no Canadá com John Lennon e Paul Williams. Não o cantor, mas o escritor. Você nunca foi preso, nem por posse? Nunca, eu disse. Você atuou como uma espécie de guru da droga para adolescentes em... Onde foi mesmo? Ah, sim, Marin County. Alguém deu um tiro em você. Não foi bem assim, eu disse. Você escreve livros muito estranhos, mas você garante que não tem ficha na polícia. Não queremos você, se tiver. Não tenho, eu disse. De modo suave, agradável, Lambton disse. Você se misturou com terrorismos negros por algum tempo. Eu não disse nada. Que aventura sua vida tem sido, disse Lambton. É, concordei. Certamente era verdade. Você não está sob o efeito de drogas, agora? Lambton deu uma gargalhada. Eu retiro essa pergunta. Sabemos que você está limpo agora. Tudo bem, Philip. Vou ficar feliz em conhecer você e seus amigos pessoalmente. Foi você com quem, bem, vamos ver, a quem certas coisas foram ditas. A informação foi disparada no meu amigo, Horst Loverfett. Mas esse é você. Philip significa horse lover, em grego, amante de cavalos. Fett, gordo, é a tradução da palavra alemã dick. Então você traduziu seu nome. Eu não disse nada. Devo chamar você de horse lover Fett? Você fica mais à vontade assim? O que valer, eu disse rígido. Uma expressão idiomática dos anos 60. Lambton riu. Ok, Philip. Acho que temos informações suficientes sobre você. Conversamos com o seu agente, o Sr. Gale. Ele parece muito astuto e direto. Ele é bom, eu disse. Ele certamente compreende onde sua cabeça está, como dizem por aqui. Sua editora é a Dublin Day, não é? Bantam, eu respondi. Quando seu grupo vem? E tal este fim de semana? Respondi. Ótimo, disse Lambton. Você vai gostar disso, sabia? O sofrimento pelo qual você passou acabou. Você percebe isso, Philip? O tom de voz dele não era mais brincalhão. Acabou. Acabou de verdade. Que ótimo, eu disse. Meu coração queria saltar para fora do peito. Não tenha medo, Philip. Lambton disse baixinho. Ok, eu disse. Você passou por poucas e boas. A garota morta, bem, podemos deixar isso de lado. Isso já passou. Percebe? Percebo, eu disse. Percebo. E eu percebia. Torcia para que estivesse percebendo. Eu tentava compreender. Eu queria compreender. Você não compreende. Ele está aqui. A informação está correta. O Buda está no parque.
Você entende? Não, respondi. Gautama nasceu em um grande parque chamado Lumbini. Li uma história parecida com a de Cristo em Belém. Se a informação fosse Jesus está em Belém, você teria entendido o que isso significa? Não teria? Fiz que sim com a cabeça, esquecendo que estava no telefone. Ele dormiu quase 2000 anos, disse Lambton. Um tempo muito longo, soube tudo o que aconteceu. Mas, bem, acho que disse o bastante. Ele está acordado agora. Essa é a questão. Linda e eu veremos vocês sexta-noite ou sábado de manhã, então? Certo, eu disse. Tá ótimo. Provavelmente sexta-noite. Basta se lembrar, disse Lambton. O Buda está no parque. E tente ser feliz. Perguntei. Ele vai voltar? Ou algum outro? Uma pausa. O que eu quis dizer? Eu disse. Sim, eu sei o que você quis dizer. Mas o tempo não é real, sabe? É ele novamente. Mas não é ele. É outro. Existem muitos Budas, mas apenas um. A chave para entender isso é o tempo. Quando você toca um disco pela segunda vez, os músicos tocam a música uma segunda vez? Se você tocar o disco 50 vezes, será que os músicos tocam a música 50 vezes? Uma vez, eu disse. Obrigado, disse Lambton e desligou o telefone. Desliguei também. Você não vê isso todo dia, eu disse a mim mesmo. O que o ganso disse. Para minha surpresa, percebi que havia parado de tremer. Era como se eu tivesse tremido a minha vida inteira, por toda a minha vida, sofrendo de um surto crônico de medo, tremendo, correndo, me metendo em problemas, perdendo as pessoas que amava, como um personagem de desenho animado em vez de uma pessoa. Percebi isso. Uma animação bobinha do começo dos anos 30. Por trás de tudo o que eu havia feito na vida, o medo havia me forçado a seguir em frente. Agora o medo havia morrido, apaziguado pela notícia que eu acabara de ouvir. A notícia. Percebi subitamente que eu havia esperado ouvir desde o começo. Era como se eu tivesse sido criado, em certo sentido, para estar presente quando a notícia chegasse, e por nenhuma outra razão. Eu podia esquecer a garota morta. O universo propriamente dito, em sua escalada macrocósmica, podia agora parar de lamentar a ferida. Havia sarado. Como era tarde, eu não podia notificar aos outros sobre a ligação de Lambton, nem poderia ligar para o Air California e fazer as reservas de avião. Entretanto, no começo da manhã, liguei para David, depois para Kevin e depois para Fat. Eles pediram que eu cuidasse dos preparativos de viagem. O fim da noite, de sexta, parecia bom para eles. Nós nos encontramos naquela noite e decidimos que nosso pequeno grupo precisava de um nome. Depois de certa discussão, deixamos que Fat decidisse. Em vista da ênfase de Eric Lambton na declaração sobre o Buda, decidimos nos chamar Siddhartha Society. Então, tô fora, disse David. Desculpe, mas não posso seguir em frente com isso, a não ser que exista alguma referência ao cristianismo. Não quero parecer fanático, mas você parece fanático, Kevin lhe disse. Tornamos a discutir. Por fim, decidimos um nome confuso bastante para satisfazer David. Para mim, essa questão não era assim tão importante. Fett nos falou de um sonho que havia tido recentemente, no qual ele era um peixe enorme. Em vez de um braço, ele andava por aí com nadadeiras, tipo vela de navio ou pá de ventilador. Com uma dessas nadadeiras, ele havia tentado pegar um rifle M16, mas a arma escorregara e caíra no chão, momento em que uma voz entoou: "Peixes não podem portar armas!" Como a palavra grega para esse tipo de nadadeira era rípidos, como os répteis, riptoglossa, nós finalmente concordamos com Ripton Society, nome que se referia de modo elíptico ao peixe cristão. Isso também agradou a Fett, pois aludia ao povo Dogon e seu símbolo de peixe representando a divindade benigna.
Então agora nós podíamos nos aproximar de Lambton, tanto Eric quanto Linda Lambton, na forma de uma organização oficial, por menores que fôssemos. Acho que estávamos apavorados. Pela altura dos acontecimentos, intimidados talvez fosse uma palavra melhor. Levando-me para um canto, Fett disse baixinho: será que Eric Lambton realmente disse que não precisamos mais pensar na morte dela? Coloquei a mão no ombro de Fett. Acabou, eu disse. Ele me disse isso. A era de opressão terminou em agosto de 1974. Agora a era da tristeza começa a terminar. Ok? Ok, disse Fett, com um sorriso fraco, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo, mas quisesse acreditar. Você não está louco, sabia? Eu disse a Fett. Lembre-se disso. Você não pode usar isso para sair fora dessa. E ele está vivo? Já? Está mesmo? Lambton disse que sim. Então é verdade. Provavelmente é verdade, eu disse. Você acredita nisso? Acho que sim, eu disse. Vamos descobrir. Será que ele é velho? Ou é criança? Acho que ele ainda é uma criança. Phil. Fett olhou para mim com os olhos arregalados, como se percebesse algo subitamente. E se ele não for humano? Bem, eu disse, vamos lidar com esse problema quando e se ele aparecer. Na minha própria cabeça eu pensava, provavelmente ele veio do futuro. Esta é a possibilidade mais provável. Ele não será humano em alguns aspectos, mas em outros será. Nossa criança imortal. A forma de vida de talvez milhões de anos adiante no nosso tempo. Zebra, pensei. Agora eu verei você. Nós todos veremos. Rei e juiz, pensei, conforme prometi. Tudo como nos tempos de Zoroastro. Tudo como no tempo de Osíris, na verdade. E do Egito até o povo de Dogon, e de lá até as estrelas. Uma dose de conhaque, disse Kevin, levando a garrafa para a sala de estar, como um brinde. Que diabo, Kevin? David protestou. Você não pode brindar ao Salvador, não com conhaque. Ondulação? Perguntou Kevin. Cada um de nós aceitou uma taça de conhaque, Courvoisier, Napoleon, inclusive David. A Ripton Society, disse Fett. Brindamos. Eu disse. E nosso lema? Nós temos um lema? Perguntou Kevin. Peixes não podem portar armas, eu disse. Bebemos a isso.